Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aos nossos seminários do SEXB. Inicialmente, gostaria de pedir que mantenham seus microfones e vídeos desligados durante a palestra. Ao final, iremos abrir espaço para perguntas. Você também pode deixar suas perguntas no chat, tanto do Facebook, tanto do YouTube como do Meet. E, para não perder o costume, pedimos àqueles que tiverem boas notícias a compartilhar, para que as compartilhem neste momento. Olá, boa tarde. Eu tenho algumas informações rápidas. A primeira delas é que a gente teve reunião com a chefia do departamento e com o senhor João e com o Tiago, e as atividades no laboratório para mensuração de cortisol devem ser retomadas já na semana que vem. A gente está finalizando a aquisição de alguns reagentes, então o laboratório dentro desse protocolo da Universidade de São Paulo de retomada, então ele vai começar a prestar de novo as atividades de suporte. Eu também gostaria de informar que a gente tem duas candidatas do processo seletivo do VPS nessa área de educação. A gente está muito entusiasmado com os projetos que a gente teve acesso, revisou, duas candidatas ótimas. Eu também, não sei se o Denis está aí conosco, mas o resumo do Denis foi aprovado nessa conferência internacional de segurança viária, o que é algo assim também muito, muito legal. Nós tivemos também 3 apresentações gravadas para o Cicusp, do André, Gabriel e Natasha. A nossa solicitação de importação na FAPESP está tramitando, e eu acredito que isso deve acontecer rapidamente. Uma situação que também se desenvolveu, e nós temos uma reunião na segunda-feira, é que a chefia da Defesa Sanitária Animal na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo agora está sob coordenação do Luiz Barrochello, que é um membro do PURA. E ele apresentou essa proposta do PURA para o secretário de Agricultura, e a gente está agora com uma discussão na semana que vem para determinar qual é o formato das ações que o PURA vai fazer para atender a missão da Coordenação de Defesa Sanitária do Estado de São Paulo, que é uma coisa assim, muito, muito, muito boa. Então, eram essas informações. Eu não sei se a Characeli está aí, porque a Characeli também tem notícias, ela encaminhou a revisão. Sim, professor. Isso. E Marisol está aí também, Marisol? Marisol está na fase final para a submissão do artigo. Characeli pode dar notícia dela ela mesma, né, Characeli? Sim. Olá, gente, boa tarde. A gente conseguiu refazer todas as recomendações dos revisores, graças a Deus. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, ao Tiago Bernardino, a Ana, o professor Adroaldo, a professora Chiara, o professor Paulo Maza, todo mundo se reuniu e auxiliou muito, e por isso que a gente conseguiu, em 9 dias, fazer todas as recomendações dos revisores, e é isso. Muito obrigada. Bom, depois de escutarmos as boas notícias, prosseguimos com a apresentação da nossa palestrante de hoje. A doutora Michele é médica veterinária pela Universidade de Brasília, realizou o programa de aprimoramento em fisiopatologias da reprodução e obstetrícia da Unesp, campus Botucatu, mestrado e doutorado em biotecnologia animal, também pela Unesp. Em 2019, realizou congelação de sêmen canino nos Emirados Árabes, e é aluna de
E hoje ela atua como coordenadora adjunta na Faculdade Unileia, além de ser candidata a pós-doutoranda no VPS USP. Michele, você tem 45 minutos, depois a gente tem mais 15 minutos para perguntas, dúvidas, e é isso. Desejamos uma ótima palestra. Obrigado. Obrigada, Arthur. Obrigada a todos pelo convite. Obrigada, professora Adroaldo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de estar palestrando para esse grupo que hoje eu estou fazendo parte. É muito bom estar com todos vocês novamente aqui. E eu queria conversar um pouquinho sobre o que eu tenho visto, né, durante as minhas rotinas na reprodução canina, durante a minha vida nessa área que eu tenho desenvolvido desde quando eu terminei a minha residência na Unesp, em Botucatu, e falar um pouquinho de onde estamos e aonde nós pretendemos chegar com a reprodução aqui no Brasil. Bom, temos que começar falando um pouquinho do mercado pet, para entender como as coisas estão caminhando. Então, atualmente, a população de animais no Brasil é de 141,6 milhões, sendo que os cães contribuem com 55,1 milhões. Então, a gente observa que houve aí um aumento no número da população canina de 2018 a 2019 de 1,7%, e que o faturamento também da indústria pet no Brasil, ele tem grande crescimento, né? Em 2019, nós faturamos 22,3 bilhões de reais, tá? Essa conta, ela é baseada numa subdivisão do setor pet, em PetVet, onde entram os serviços veterinários, de clínicas veterinárias, onde entra o nosso serviço especializado também de reprodução canina e de outras especialidades veterinárias. O Pet Care, que é a parte de cuidados veterinários, banho, tosa, utensílios para pets, e o Pet Food, que é a parte de alimentação e rações. Então, a gente vê que o PetVet, especificamente, né, os nossos serviços veterinários, eles tiveram um aumento de 15%, né, foi o que mais cresceu em relação aos outros segmentos aí. E nós, infelizmente, nós não temos um dado específico da reprodução canina e como ela tem contribuído dentro desse setor veterinário, mas eu tenho certeza que desses anos para cá houve um grande crescimento dentro do serviço de reprodução canina pelo número de aulas, de cursos que nós temos vistos, né, sendo dados por aí, muita procura por vários profissionais nessa área também, então com certeza nossa área também cresceu dentro desse setor. E atualmente o Brasil ocupa a 4ª colocação, né, em termos de faturamento mundial da indústria pet, contribuindo com 4,7% do aumento observado em 2019, tá? Então é um aumento bastante significativo, temos uma colocação muito boa dentro desse setor, e embora estejamos enfrentando um momento de pandemia há algum tempo, parece que o mercado pet é o que sempre resiste, né, a essas intempéries, sempre se mantendo muito bom, sempre se mantendo à frente e resistindo a esses problemas financeiros que o nosso país tem enfrentado, né? No entanto, também estamos enfrentando um grande número de abandono de animais por conta das fake news, por conta de notícias que são disseminadas de forma equivocada, principalmente com relação à disseminação do Covid-19, né, pelos animais e da transmissão pela Covid-19 dos animais a nós humanos. Mas também, né, temos observado uma adoção de pets muito maior, né? E, embora não esteja relatado aqui, eu conversei com alguns colegas que são criadores de cães, e eles também têm me relatado que há uma procura enorme, absurda, por cães durante esse período da pandemia, tá? Então, conversei com uma colega que ela me informou que antes ela tinha uma procura de aproximadamente 25 ligações por semana, e que agora ela tem esse número por dia, tá? Então, ela recebe umas 25 ligações por dia para compra de animais do seu canil,
então também houve um aumento na procura pela compra de animais de raça, e esses criadores também estão relatando uma certa preocupação com relação a isso, tá? Porque nós estamos passando por um período atípico, né, um período que está todo mundo mais sensível, todo mundo nesse distanciamento social, e estão adquirindo animais, mas quando esse período passar e as coisas voltarem ao normal, como que vai ficar, né, a qualidade de vida desses animais? E eles têm relatado essa preocupação também. Bom, então o nosso país, ele tem hoje em torno de 30 milhões de animais abandonados, tá? Sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Então, para cada 5 habitantes, há um cachorro, e destes, 10% estão abandonados. Tá? O que faz a gente começar a criar novas reflexões, né? Os cães são os melhores amigos do homem, mas e o homem? Será que ele também é o melhor amigo do cãozinho? Né? Será que a gente tem que continuar essas práticas de abandono que estão acontecendo hoje? Será que é uma irresponsabilidade do dono? O que está acontecendo? Que nós estamos vendo isso cada vez aí maior, e como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor, né? E várias discussões têm sido levantadas, tanto no meio sinófilo, né, dos criadores, quanto das ONGs, da sociedade, e gerou um problema muito sério, porque as pessoas ficam tentando achar os culpados, né? E tentando também achar uma solução para o problema. Seria adotar? Seria comprar? Será que quem vende animais está fazendo errado? Não deveria estar vendendo, as pessoas deveriam adotar, né? Mas, ao mesmo tempo, surge o outro lado, que é de quem é essa responsabilidade? Será que não é da pessoa que é a responsável pelo seu animal e está abandonando? Né? Então, quem se responsabilizou por comprar ou por adotar aquele animal não deveria estar fazendo a prática do abandono. Tá? E isso tem gerado grandes discussões. Bom, e aí eu encontrei esse artigo que eu achei bastante interessante, que saiu agora em janeiro de 2020, na revista Clínica Veterinária, falando um pouquinho sobre a criação comerciais de animais de companhia no Brasil, e abordando um pouco da parte de legislação, fazendo um paralelo do que acontece aqui no nosso país e o que tem acontecido fora, tá, em outros países. Mostrando, então, que na Austrália, no estado de Vitória, já houve a proibição da reprodução comercial de animais. Então, os animais não podem mais ser reproduzidos por pets, por casas agropecuárias, ficando a cargo apenas de criadores que precisam de um registro especial para poder montar esses canis, né? E eu entrei no site do Ministério da Agricultura da Austrália e dei uma olhada, e parece que é algo bem complicado, não é tão simples você demonstrar que você está apto e você quer abrir um canil. E que eu achei bastante interessante também é que eles fornecem bastante curso, bastante material de informação para a população e também para as pessoas que pretendem criar, né, ou abrir um canil de alguma raça específica. No Reino Unido teve a Lucy's Law, né, tanto a Oscar's Law quanto a Lucy's Law receberam esse nome por conta do resgate de 2 cães, né, que viviam nesses abrigos, nessas canis irregulares, em situações muito precárias, né, de condição de vida. E a Lucy's Law, ela proíbe a venda de animais abaixo de 6 meses de idade por pet shops. Tá? E isso já desencoraja muito a realização dessa comercialização ilegal de animais. Então, a pessoa que quer adquirir um animal mais jovem, ela tem que comprar diretamente de um criador e ir no canil e conhecer o ambiente da onde ela está adquirindo esse animal. Na Califórnia também é proibida a venda de cães em pet shops, tá? E no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem uma lei federal que realmente regulamente de uma forma mais consistente a questão da criação, da venda e comércio de animais de companhia, tá? Mas alguns estados específicos têm lançado algumas leis municipais para tentar abolir essas práticas ou tentar regulamentar e diminuir a questão dos maus tratos aos animais, como é o caso de Porto Alegre, que teve uma lei municipal que proíbe a comercialização de animais com menos de 90 dias para assegurar que esses animais, eles
sejam vacinados e recebam todos os cuidados nesses primeiros momentos de vida e diminua a disseminação de doenças infecto-contagiosas. Em Santos, a lei já foi um pouquinho mais rigorosa, né? A lei municipal que foi implantada em Santos é para que não haja mais o comércio, para que não ocorra mais esse comércio de animais, nem venda, nem compra de animais de companhia. Tá? E aí esses estabelecimentos que antes faziam esse tipo de prática tiveram 180 dias para poder se readequar a um novo tipo de comércio. Em Curitiba também houve um projeto de lei municipal para poder regulamentar a venda de filhotes. Então, eles inicialmente proibiram a venda de filhotes via digital, né, e também em casas agropecuárias, mas depois houve uma pressão muito grande por uma parte da população com relação a essa lei, e aí eles retrocederam em alguns aspectos, como, por exemplo, a venda de animais pelo método digital, né, via online. O Senado Federal também aprovou uma lei falando que o animal não é uma coisa, reconhecendo a senciência, né, dos animais, e que isso também gerou um certo desconforto, principalmente com relação à bancada ruralista, quando a gente trata de animais de produção, animais que são utilizados em vaquejada, então gerou um certo conflito, tá? O Senado Federal também aprovou uma lei que fala sobre a proibição da venda de animais em comércios, em locais não regulamentados. Por exemplo, aqui em Brasília era muito comum, tá, a venda de animais no porta-mala dos carros, no estacionamento dos supermercados. Então, quando eu era criança, eu adorava ir no supermercado, porque eu ficava horas ali brincando com os cães que estavam sendo vendidos no porta-mala dos carros, sem qualquer cuidado, né? Ficavam o dia inteiro ali no sol, muitas vezes em caixas de papelão, sendo vendidos naquelas condições precárias, tá? E também ocorreu recentemente um aumento da pena aos maus tratos, e a ideia é tentar inibir cada vez mais esse comércio de animais de forma ilegal. E nós conseguimos ver que realmente o animal sofre muito, né? Os animais que são mantidos nessas condições ilegais têm uma enorme gama de doenças, né? Um problema muito sério sanitário. Tá? Esses animais, eles ficam se reproduzindo de uma forma descontrolada, então a gente vê uma grande quantidade de doenças genéticas pelo excesso de consanguinidade, então fica o pai cruzando com a filha, irmão com irmão, enfim, não tem controle nenhum, né, de forma abusiva, não tem um descanso para esses animais não recebem uma alimentação adequada para isso, não tem um cuidado nenhum com relação ao bem-estar dos mesmos. Tá? Então, a gente tem que tentar inibir cada vez mais esse tipo de prática. E aí, há não muito tempo atrás, né, nós vimos que houve o fechamento de um canil bastante grande, né, ele tinha em torno de 1,5 mil cães, tá? Esse canil, ele tinha como foco principal o fornecimento de cães para essas grandes indústrias pet, né, que vendem cães em pet shops, e aí foi bem interessante que após esse ocorrido, a Pets, que hoje é uma das maiores empresas aí que vendem produtos veterinários, enfim, banho e tosa, eles resolveram não mais vender animais, né, e apenas expor os animais de ONGs para adoção, né, e foi uma mudança bastante significativa e muito interessante para inibir cada vez mais esse tipo de prática, tá? Algo que também vem ocorrendo há bastante tempo é a venda de animais via internet, e muitas vezes, como nesse caso aqui, não precisa ser nem pela internet, né? Isso aqui foi uma venda física, a pessoa foi a um pet shop, comprou um animal como sendo um shih tzu, né? Pagou 1,5 mil reais por um animal, e na verdade esse animalzinho, na medida com que ele foi crescendo, a pessoa notou que na verdade se tratava de um cão sem raça definida. Isso é cada vez mais comum, principalmente em vendas online, tá? Quem adquire cães via online tem grandes chances de cair nesse golpe, e depois a situação fica bastante complicada, porque quem adquiriu o animal não quer devolver o animal para poder receber o dinheiro de volta. E quem vendeu, às vezes, pede o animal de volta para poder devolver o dinheiro, porque sabe, né, que a pessoa já criou um vínculo, um amor, e aí
a situação acaba se complicando ainda mais. Tá? Então, depois de ver todo esse cenário complicado, então por que ainda é importante a gente reproduzir cães? Por que trabalhar, então, com reprodução canina? Qual a importância da reprodução canina? Então, uma das grandes importâncias da gente conhecer melhor a fisiologia reprodutiva dos cães e trabalhar com reprodução canina também é com relação à conservação de espécies em vias de extinção, né? Então, o cão é um excelente modelo experimental para a conservação dessas espécies e também é um modelo experimental muito bom para as pesquisas realizadas em humanos, porque se trata de um animal que tem apenas a próstata como glândula sexual acessória, assim como acontece nos humanos, tá? Então, o cão ainda é bastante importante com relação a isso. E também temos os serviços que a gente oferece de reprodução para aqueles cães que não podem se reproduzir por devido a algum problema adquirido, ou na hora da monta não consegue realizar o acasalamento de forma natural, tá? E aí, ou por longas distâncias também, animais que estão em longas distâncias, e a gente acaba auxiliando na reprodução, como no caso de cães de trabalho. Eu tive a oportunidade de auxiliar na reprodução do Lilo, que é um cãozinho que veio a partir da inseminação artificial, do cão Thor, que era o cão da Guarda Civil. Então, os policiais da Guarda Civil procuraram um canil de Golden, encontraram uma fêmea, né, que eles acharam que era uma fêmea interessante para poder cruzar com o Thor, mas na hora do acasalamento a fêmea sentava e não permitia monta, tá? Então, a gente teve que realizar a inseminação artificial e veio o Lilo, que depois eles escolheram ali na ninhada, fizeram o trabalho de avaliação dos filhotes e descobriram o Lilo, que está até hoje na Guarda Civil, e recentemente eles fizeram novamente uma outra inseminação artificial para mais um filhote que também vai ser escolhido para trabalhar na Guarda Civil, tá? Temos também os cães guia. É interessante também a gente utilizar da reprodução, né, das biotecnologias da reprodução que a gente tem hoje para dar continuidade ao processo de cães-guia, manter esses animais com esses temperamentos específicos para esse tipo de trabalho. Também existem algumas raças aí que estão em vias de extinção, como é o caso do Skye Terrier, tá? Então, além disso, temos os dog shows, né, que é muito comum hoje em dia, né, os animais dessas exposições, que são julgados por juízes especializados em determinadas raças, de acordo com suas características fenotípicas, e esses proprietários depois tiram cruzes desses filhotes para venda e comercialização, tá? Ou até para manutenção desses animais dentro dessas exposições. Existem esportes caninos também, como a gente vê em outras espécies, por exemplo, nos equinos, que tem o hipismo. A gente também tem alguns esportes que muitas vezes não são tão comuns aqui no nosso país, mas são comuns em outras regiões, como lá na região do Oriente Médio, dos Emirados, que é a corrida de cães no deserto. Então, quando eu passei esse tempo nos Emirados, alguns dos cães que eu realizei a congelação de sêmen eram cães utilizados em corridas, além de serem utilizados também para exposições. Temos os cães de trabalho, como a raça Pastor Maremano, que hoje em dia é bastante requisitada para lida com ovelhas, e também cães de agility, cães de esportes em geral, tá? Ainda temos uma preferência pelas pessoas, né, em relação a cães de raça, com relação aos cães SRD, ou os cães sem raça definida, tá? Por que isso? Porque quando você compra um cão de raça de um canil especializado, um canil que entende do seu trabalho e sabe o que está produzindo, você sabe exatamente o tamanho que aquele animal vai ficar, pelo menos tem uma ideia, você sabe se ele vai se adequar à sua rotina caseira, ao seu espaço físico. Então, ainda tem essa procura muito grande por animais de raça, não só pela estética, por ser um animal bonito, né, enfim, mas também por ser um animal que vai ter um determinado tipo de temperamento, um determinado porte, que vai se adequar àquela família, tá? Então, isso ainda acontece hoje. Bom, e aqui no Brasil, temos sim muitos bons criadores, tá? Temos criadores sérios, temos criadores que têm uma preocupação com o bem-estar dos seus animais, temos criadores que têm uma preocupação com a socialização desses animais,
com a saúde, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de canis que eu visitei, que eu tenho contato, tá? Que eu conheço e que são criadores realmente muito bons. Por exemplo, a Cláudia, que cria o Bernese. Se vocês olharem aqui atrás dessa fofinha, tem uma cama, tá? E essa aqui é a maternidade dela. Então, toda fêmea que está próxima ali do parto, ela fica nesse quarto, ela se muda literalmente para esse quarto e dorme, passa as noites aqui, junto com a fêmea, para dar todo o suporte para esses filhotes durante esse período neonatal, que é um período crítico, que é um período que a gente sabe que tem um índice de mortalidade ainda grande, então ela fica ali sempre dando assistência a esses cães. Então a gente tem o Teleshire, que é um canil da raça pastor de Shetland, que é a minha raça favorita, eu tenho uma pastora de Shetland, gosto muito dessa raça, porém é uma raça que tem um problema muito sério com relação à timidez, são animais muito assustados e tímidos, mas a Vânia, desde o início, ela faz um trabalho muito interessante de socialização desses filhotes no início. Então, ela expõe os animais a diferentes situações que faz com que eles fiquem mais tranquilos, que eles não reajam de uma forma ruim frente às diferentes situações que eles podem encontrar quando forem para a casa dos seus novos tutores. E o canil Rochesberg do Cristiano, um canil de Spitz alemão, que ele é um criador extremamente preocupado, principalmente com relação a essas doenças genéticas do Spitz, como a alopecia X, que é muito comum, tá? Então, ele toma muito cuidado na escolha dos seus padreadores, está sempre avaliando a genealogia dos seus cães, ele quer saber se aquele cão que ele escolheu para ser o padreador, se os pais, os avós tiveram criptorquidismo, tiveram alopecia X, ele é sempre um criador extremamente preocupado, está sempre estudando sobre a raça que ele escolheu criar, tá? E são esses as pessoas que nós temos que fornecer o nosso trabalho, são essas pessoas que a gente quer cada vez mais atender aqui no nosso país, canis de confiança, trabalhar em conjunto com os criadores que tomam cuidado com relação ao bem-estar dos seus animais. No entanto, muitas vezes nós nos deparamos com situações que não são muito agradáveis, mas que nós vamos ter que nos posicionar, né? Então, eu costumo falar que muitas vezes nós vamos ter que dizer mais nãos do que sims, tá? Porque é comum uma pessoa que te procura para ter um filhotinho novo ali da sua fêmea, mas que ele nem entende, não sabe como funciona, não faz a menor ideia, né? E já aconteceu de uma pessoa me procurar porque queria tirar uma cria da sua fêmea somente para que a filha dele presenciasse um parto de um animal, né? Só para a filha dele ter a experiência de ver o nascimento de uma vida, né? Ter a experiência de cuidar de um novo ser. Mas a pessoa ela não entende que podem ocorrer outras intercorrências não muito agradáveis durante esse meio tempo, né? E se morrerem esses filhotes? Aí eu acho que você vai gerar muito mais um trauma, né, para essa criança do que trazer algo de bom, tá? E pode acontecer desses filhotes virem a óbito, pode acontecer da mãe ter que passar por um procedimento de cesariana e infelizmente não sobreviver durante a cirurgia. Então, as pessoas precisam entender que é um procedimento complicado. Será que essas pessoas vão saber cuidar desses filhotes caso a mãe venha a óbito? Elas sabem que vão ter que estar ali amamentando cada 2 horas no início. E se tiver que fazer algum procedimento mais caro, como uma cesariana, enfim, isso a gente acaba tendo que conversar bastante antes de aceitar realizar qualquer procedimento desse, né? Eu falo que a gente também tem que ser um pouco psicólogo, né? A gente tem que pensar sempre, a saúde dos animais tem que estar acima, né, do realizar o trabalho ou não, do financeiro ou não, tá? Então, uma vez o que aconteceu foi essa Golden, né, que eu fui atender, eu fiz a inseminação, conversei com o proprietário, eram pessoas que tinham um espaço maravilhoso, os cães com pedigree, tudo perfeito. Passei a data do provável dia do parto, que é uma prática comum da gente fazer, é importante que a gente faça isso na reprodução. E ele simplesmente viajou com a família, foi para Miami, curtir a Disney e deixou a cachorrinha em casa, né? E aí
ou num belo dia, o rapaz que tomava conta do jardim me ligou dizendo que a cadela estava em procedimento de trabalho de parto, mas que ele tinha chegado de manhã e já tinham morrido mais da metade da ninhada, né, porque não houve uma assistência durante o parto, né, de 13 filhotes, ficamos apenas com 3 filhotes. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, tá? E também já houve casos de visitar canis em que o proprietário diz que o cachorro, ou que o tutor diz que o cachorro é lindo, maravilhoso, que quer expor o cachorro, e quando você examina o cão é prognata, o cão é criptorquida, e ele quer tirar uma ninhada daquele cão, ele quer que você faça de tudo para que ele possa expor aquele cachorro. Então, a gente também tem que agir com muita ética, tomar muito cuidado, tá? Tumores de mama são muito comuns, né? Já peguei cadelas que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, só para reproduzir, e chegou cheia de tumor de mama, né? Como que a gente reproduz um animal que já vem com tumor de mama? Então, é importante que a gente conscientize, né, esses criadores, principalmente jovens criadores que estão iniciando o canil agora, que às vezes não têm um conhecimento muito aprofundado, para que a gente consiga também conscientizá-los e fazer um trabalho bem bacana, tá? Antigamente, a prática de alguns canis era de vender cães já castrados, tá? Então, até eu tentei comprar, na verdade, um cão de uma raça específica, que eu gosto muito, era um Tekel de pelo longo, que eu sempre tive muita vontade de ter um, procurei um canil muito bom, e ao entrar em contato, eles me disseram que me mandavam um cão com 5 meses, já castrado, né? E aí eu conversei e falei, olha, eu não quero que o meu cão venha castrado. Eu faço um termo, assino, o que for, dizendo que eu vou castrá-lo, que eu não vou reproduzi-lo, mas que eu vou fazer isso conforme mais para frente, eu quero que esse animal se desenvolva melhor, enfim. E isso tem gerado grandes discussões com relação ao momento ideal para se realizar uma castração no animal, né? Então, várias pesquisas têm sido feitas ao longo dos anos, principalmente com raças de porte grande, que têm apresentado grandes índices de displasia coxofemoral, neoplasias, quando são castradas muito jovens. E recente agora saiu essa publicação com 35 raças caninas diferentes, que fala sobre a idade ideal para castrar esses animais e também com relação ao sexo, tá? Esse trabalho é bem interessante, eles conseguiram montar uma tabela e a gente consegue ver, por exemplo, que o boxer, o ideal é que você castre ele após os 23 meses, porque já foi observado que quando o boxer é castrado antes desse período, ele tem maiores chances de desenvolver neoplasias. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também com relação a quando recomendar castrações, tá? Mas sim, a gente ainda precisa se atentar com relação ao controle populacional, né? Então, a gente consegue ver nessa imagem que um casal de cães pode originar em 10 anos e em sucessivas gerações uma enormidade de animais. No primeiro ano, a gente vê que já são 12 animais a mais, né? Então, a gente precisa fazer, sim, um trabalho para tentar conter essa reprodução desenfreada, né, e diminuir o abandono de animais que a gente vê por aí. Tá? Bom, dentro da reprodução canina, é super importante que o médico veterinário sempre trabalhe em parceria com o criador, tá? E o que eu tenho visto mais recente acontecendo é que muitos criadores estão querendo também ter o papel de veterinário, né, em relação à prática da reprodução canina. Então, eu já realizei cursos de reprodução canina, em que eu era aluna e tinha um criador sendo aluno junto comigo, né? E foi bem interessante, porque eu cheguei a questionar ele, eu falei, mas por que você está fazendo o curso, né? O que está acontecendo? Ele falou, olha, eu tenho um canil de bulldogs franceses, eu tenho 30 bulldogs franceses, e eu realizo as inseminações dos meus animais, só que dos 30 eu já tive piometra em 15. Então, assim, aí foi que eu falei para ele, viu, mas será que não vale mais a pena? Ao invés de você estar aqui fazendo esse curso, você pegar o dinheiro que você gastou com o curso e todo esse prejuízo que você está tendo com seus animais e investir em contratar um veterinário especialista nessa área para que ele possa te ajudar?
O criador, ele tem que ser o responsável por estudar a raça que ele quer criar. Ele tem que estudar as melhores condições do canil, a estrutura que ele está fornecendo aos animais, ao bem-estar dos animais dele, a socialização, a qualidade da alimentação, se aquela raça é uma raça mais predisposta a determinadas doenças genéticas. Então, ele tem que se encarregar de estudar as raças, até porque nós temos hoje em torno de 353 raças diferentes que são registradas, né, reconhecidas pela Federação de Sinofilia Internacional. Então, a gente não consegue, né, como veterinários, entender de todas as 353 raças, né, é humanamente impossível, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa proximidade com o criador, porque ele vai ser a pessoa que mais vai te ajudar com relação à raça em que vocês dois juntos vão estar trabalhando. Tá? Então, é importante que a gente tenha também um conhecimento da raça que a gente atende com maior frequência, que a gente estude um pouquinho mais, para que a gente saiba quais são esses padrões raciais interessantes para determinada raça, que são reconhecidas pela CBKC, que é o nosso órgão de sinofilia brasileiro, e que hoje é o único que é reconhecido internacionalmente, tá? Nós temos outras entidades sinófilas no Brasil, mas que o pedigree é reconhecido internacionalmente apenas da CBKC. Tá? Então, é importante que a gente entre no site da CBKC, dê uma olhada nos padrões raciais e veja como que até foi essa evolução dessas raças, né? E até para a gente entender como também está a evolução das doenças que estão aparecendo dentro dessas raças, tá? Um outro cuidado que é super importante a gente ter é com relação aos cruzamentos. Existem alguns cruzamentos que são indesejáveis, que não são aconselhados dentro de determinadas raças também, como, por exemplo, a labrador, tá? Existe chance de você tirar um labrador que a gente chama de Dudlow, que é o labrador que tem uma despigmentação do focinho, dos olhos, e tem uma tendência maior a desenvolver neoplasias, tá? E os pastores de Shetland, o Border Collie, que tem a coloração Merle, então é um gene Merle, que ao cruzar um Merle com outro Merle, você pode dar origem a um animal duplo Merle, que é um animal que é amelânico, e ele possui uma chance muito maior de ter cegueira e também de ser surdo, tá? E grandes chances de ter neoplasias. Mas quando você olha um pastor de Shetland branco, né, muita gente acha lindo, nossa, um pastor de Shetland todo branco, com a trufa ali rosada, as orelhas rosadinhas, só que as pessoas não fazem ideia do quanto isso é prejudicial para esse animal, né, o problema que estão causando. Então, a gente precisa conhecer muito bem os cruzamentos que estão sendo realizados por aí, e também é importante que a gente saiba analisar o pedigree, saiba ver o pedigree, e tanto da matriz, né, que vai ser utilizada, quanto o do padreador, para ver as chances de consanguinidade, né? O quanto de consanguinidade eu vou ter nesse cruzamento. Será que é uma taxa muito alta, que depois eu vou ter problema para registrar esses filhotes? Ou será que eu posso ter chances maiores de perpetuar alguma doença dentro desse cruzamento, que é uma doença indesejada? Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado e avaliado, tá? E hoje existem bancos que fazem esse cadastro de doenças genéticas que são comuns a determinadas raças, como é a Canine Inherited Disorder Database. Ela faz uma alimentação desse banco de dados, né? Os veterinários vão alimentando esse banco de dados a partir de estudos realizados com raças caninas específicas e que vão avaliando a presença de genes que possuem correlação a algumas patologias importantes, como é o caso da displasia coxofemoral no Rottweiler e no pastor alemão, a luxação de patela no poodle e a atrofia progressiva da retina no maltês, tá? Bom, passeando pelos sites, né, às vezes eu gosto de dar uma olhada o que tem de novo na reprodução, o que estão fazendo de diferente em outros países que a gente talvez poderia aproveitar aqui para o nosso país. Eu vi essa reportagem da Universidade de Cambridge, na verdade é uma parceria entre a Universidade de Cambridge e o Kennel Club do Reino Unido, em que eles estão avaliando, fazendo um mapeamento das raças que são braquicefálicas, no caso o Bulldog francês, o Pugs e os outros variedades de bulldogs, com relação aos problemas respiratórios.
tá? Então, eu achei super legal que eles estão treinando veterinários para avaliar esses cães dessas raças, e durante essa avaliação eles vão fazendo uma gradação, eles vão dando um valor, um score, né, com relação à presença desses problemas respiratórios, para saber se o cruzamento daqueles animais vai aumentar as chances de trazer filhotes com problemas ou não, tá? E isso vem no pedigree do animal. Então, todo pedigree que é emitido por esse kennel com relação ao animal bulldog francês, por exemplo, vai vir lá escrito a sua gradação com relação a esses problemas respiratórios desse animal, e isso facilita muito, né, a nossa vida na hora de escolher os padreadores para realizar um cruzamento. A Universidade de Purdue também está com um programa super legal, que é uma certificação, tá, para canis de criação, em que eles fazem uma avaliação do canil, tanto das instalações, quanto do bem-estar dos animais, e eles vão emitir um certificado para aquele canil, e aquele canil, ele consegue comprovar que ele está dentro das normas de bem-estar animal, umas normas rigorosas de qualidade de criação, tá? Então, eu coloquei aqui, para exemplificar para vocês, um dos testes que eles fazem é submeter os animais à presença de uma pessoa estranha, ou a presença da pessoa que ela está acostumada a ver todos os dias no canil, e avaliar como está sendo feito o programa de socialização desses cães, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eles colocam os animais junto com a pessoa que toma conta dos cães no canil todos os dias. Então, a gente consegue observar que os cães estão super bem adaptados com aquela pessoa, não está tendo nenhuma reação de medo, fuga, nada de estranho. Estão super bem adaptados ali a essa situação. A gente não consegue ver um incômodo, mas quando a gente observa o vídeo em que foi colocada uma pessoa diferente, então a gente vê que um dos cães já está um pouco mais agitado. Ele já está estranhando a presença dessa outra pessoa, que pode indicar que o sistema de socialização com esse animal talvez não tenha sido muito bem feito. Enquanto o outro, a gente consegue ver que está bem tranquilo, né? Não está nem ligando. Então, eu achei super interessante, né, essas abordagens. Essas avaliações também são feitas por veterinários treinados, tá? Eles treinam uma equipe de veterinários para fazer todas essas avaliações dentro do canil e fornecer essa certificação. Bom, uma coisa que é super importante lembrar, dentro da espécie canina, nós temos animais de diferentes tamanhos e de diferentes raças. Então, a reprodução, né, a fisiologia reprodutiva, ela tem algumas particularidades dentro da espécie canina. Ela não é algo tão simples assim, né? O acompanhamento do ciclo estral da cadela envolve citologias vaginais, saber realizar uma citologia vaginal bem feita, saber ler as lâminas, saber o momento ideal para iniciar as dosagens hormonais. Então, tudo isso requer um conhecimento muito grande, né? É um estudo muito aprofundado que a gente tem que fazer para poder realizar um trabalho muito bem feito, né? E aí a gente vê muitos criadores tentando, né, ou perdendo tempo, tentando aprender isso, ao invés de deixar isso a cargo dos veterinários e cuidar mais da saúde, da qualidade do seu canil, tá? Então, em alguns casos específicos, nós vamos ter indicações para a realização de inseminação artificial. Então, animais que têm uma vagina muito estreita, animais que sofreram algum acidente, né, adquirido, e que por isso não estão conseguindo realizar a monta, por conta de algum problema de membros posteriores, falta de habilidade dos parceiros. Então, quando o cão às vezes é muito jovem, inexperiente, ele faz a monta errada e não consegue realizar a monta corretamente, ereção precoce, animais que viajam muito, que não estão sempre presentes. É interessante que a gente realize o congelamento do sêmen desse cão, para que a gente possa continuar utilizando. Problemas no transporte de animais, né? Então a gente evita alguns acidentes que podem vir a ocorrer durante o transporte, e fêmeas que têm distúrbio comportamental, que acabam sendo mais dominantes, e não deixam com que o macho realize a monta natural. Outro fator super importante, que muitas vezes é negligenciado, são os testes para diagnosticar doenças infecto-contagiosas que podem ser veiculadas pelo sêmen, mesmo quando a gente usa esse sêmen para inseminação artificial ou para congelação,
tá? Então, é super importante que a gente sempre realize essa avaliação sanitária dos animais, para que a gente previna problemas lá na frente, tá? Senão, a coisa pode se complicar bastante, né? Você fazer uma inseminação e aí transmitir alguma doença para a fêmea, isso pode gerar um problema muito sério para o médico veterinário e também, claro, para a saúde dos animais, tá? E muitas vezes esses testes acabam sendo negligenciados. Tanto é que recentemente saiu também um artigo do pessoal da Itália, tá? Os pesquisadores da Itália, falando sobre a legislação e os aspectos éticos da utilização do sêmen canino para inseminação artificial. Porque na Europa, eles também, eles acabam utilizando mais o sêmen congelado, como eu vou mostrar em seguida para vocês, acabam utilizando muito mais do que aqui, né? Porém, esse sêmen, ele acaba chegando sem um certificado, sem uma avaliação prévia, sem uma comprovação de que o animal não tinha alguma determinada doença, e aí eles montaram esse modelo, sugerem um modelo, né, de certificação desses animais, para poder fazer essas trocas de sêmen de uma maneira de acordo com a legislação sanitária do país. Tá? E eu acho que isso é super importante e que a gente também poderia adotar essa prática aqui no nosso país, tá? Quando esse tipo de serviço é realizado pelos próprios criadores, a gente recebe o sêmen sem nenhuma avaliação, sem nada. É o que fica muito difícil detectar onde que vai ser o meu problema na hora que eu realizar esse serviço. Então, é muito importante com que a gente passe a realizar esse tipo de avaliação nos animais no momento de fazer a congelação ou a refrigeração do sêmen. Bom. Michele? Oi? Agora 1h15, ok? Tá ótimo. Então, nós podemos realizar a inseminação tanto com sêmen fresco, congelado ou refrigerado, né? Para vocês terem uma ideia, esses dados são de 2013, no trabalho da Viviane Quirineia, uma pessoa que eu conheço e gosto muito do trabalho dela, e desde então, eu até falei com ela essa semana, eu falei, Viviane, será que a gente não consegue uns dados mais atuais? Ela falou, olha, eu também não consigo te dizer, mas se vocês prestarem atenção, olha o tanto de número de inseminações realizadas com sêmen congelado em relação aqui ao nosso país. Então, na Europa, a coisa já está bem mais adiantada do que aqui. Mas, na verdade, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, tá? Então, seria muito importante que a gente até aumentasse esse número de utilizações de sêmen congelado para que a gente conseguisse realizar mais trocas genéticas, diminuir essa consanguinidade aqui. Seria bastante interessante que a gente tivesse mais o uso dessa técnica, tá? E, atualmente, a CBKC, ela tem feito alguns relatórios anuais com relação a atividades sinófilas e tem entrado também a inseminação artificial. Mas, se a gente olhar os dados com relação a 2019, a gente vê que só tem 25 animais, 25 filhotes provenientes de inseminação artificial. Então, assim, quando eu olho para esses dados, eu vejo que está faltando alguma coisa aí, né? Com certeza, o nosso número de animais inseminados atualmente, né, na espécie canina, é muito maior que isso. Mas a gente não está tendo um controle muito efetivo de como isso está acontecendo atualmente, né? E eu acho que seria super importante a gente conseguir ter esse controle maior, até para saber para onde a gente está indo, né? O quanto estamos evoluindo dentro da reprodução canina, e saber onde nós queremos chegar também, né? E a ideia seria extinguir cada vez mais esses canis ilegais, então a gente tem que tentar ao máximo inibir essa prática, talvez melhorar as regulamentações com relação à compra, venda e abertura de novos canis, fornecer certificação de bem-estar em canis de criação, talvez seria uma prática bastante interessante, que a gente poderia instituir, tá? Recente a gente teve também a apresentação da Certified Human, né, o representante da Certified Human aqui no nosso grupo de estudos, falando da certificação de bem-estar para animais de produção, mas eu até cheguei a questionar se havia algo com relação a canis, animais de companhia, e ele me disse que não sabia, que não havia, né, que eles apenas trabalham com essa parte de animais de produção. E eu acho que talvez seria o momento, né, como a gente está crescendo cada vez mais, eu tenho certeza que a reprodução, ela está caminhando de uma maneira bem interessante aqui no Brasil, acho que vale a pena a gente investir nessa parte de certificações de canis também. Assegurar a saúde sanitária dos serviços de reprodução, então tomar cuidado
com a veiculação de novas doenças, fazer os exames corretamente nos animais, né, tentar sempre chamar um veterinário especializado que trabalhe nessa área para que ele realize o serviço de reprodução da melhor maneira possível, tá? Realizar mais pesquisas sobre raças caninas específicas para a gente entender como que está caminhando essas doenças genéticas aí, né, dentro da sinofilia, e saber também se essas conformações que estão sendo exigidas hoje dentro dos padrões de sinofilia não estão gerando novos problemas também, né, em termos de saúde dos animais. E para isso a gente precisa estreitar os nossos laços entre os veterinários que trabalham nessa área, os criadores, a academia, as universidades e os órgãos sinófilos, tentar fazer um trabalho em conjunto para ver se a gente consegue evoluir nessa área. Tá? E com isso, melhorar também o controle da reprodução canina no Brasil, para a gente ter dados mais fidedignos, talvez fazer provas para veterinários especialistas nessa área, porque hoje parece que todo mundo se diz especialista e realmente às vezes não entende do que está fazendo, né? Então, seria muito interessante que a gente instituísse todas essas práticas educativas também, tanto para criadores quanto para médicos veterinários que queiram atuar nessa área, para estarem sempre se renovando, para que a gente possa, então, alcançar um trabalho bem diferenciado e a nível também internacional. Bom, eu queria deixar para vocês esse vídeo, né, que é um vídeo que foi feito pela BIMPET, junto com outras entidades PET, sobre a criação legal de animais. Um animal de estimação significa alegria, companheirismo e um amor incondicional por nós e pela nossa família. Ter um pet em casa traz benefícios físicos e emocionais. Em troca, nós precisamos dar a eles segurança, abrigo e, claro, muito carinho. A decisão de conviver com um animal de estimação vem acompanhada de diversas responsabilidades. Você deve ter tempo e condições para oferecer estrutura, acompanhamento veterinário e bem-estar para o pet, inclusive na velhice. Não se esqueça que ele será seu amigo para a vida toda. Saber a procedência do local de onde você está comprando ou adotando é o primeiro passo. A responsabilidade em garantir o bem-estar do animal é de todos. Os criadores sérios de pets têm um papel importante na preservação das espécies. Com habilidades, porte e comportamentos característicos, os animais de raça conseguem desempenhar tarefas essenciais na nossa sociedade. Policiamento, auxílio a deficientes visuais, terapias assistidas para tratamento de depressão, condições neuroatípicas, estresse e até no Alzheimer. Nós, entidades do setor PET, estamos aqui para esclarecer as dúvidas em relação à criação dos nossos melhores amigos. Por isso, idealizamos a campanha Criador Legal, para que você tenha informações corretas quando decidir trazer mais um animal de estimação para sua família. Nosso objetivo é simples: assegurar aos nossos pets uma vida em ambientes que atendam todas as normas sanitárias e de bem-estar animal. Ajude o setor PET a combater o mercado paralelo, que pratica os maus tratos e o tráfico de animais. Além de dar voz aos pets, abraçar esta causa é apoiar a geração de mais de 2 milhões de empregos em todo o Brasil. Diga sim à criação responsável. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Michele. A partir de agora, nós estamos abertos a perguntas.